Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou começando o vídeo aqui no jardim para mostrar para vocês suculentas em formatos de roseta. Foi isso que me deixou apaixonada por elas, pelas equevérias. Então eu vou fazer uma seleção aqui para deixar vocês cada vez mais apaixonados por essas meninas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, Sucultemosos. Espero que vocês gostem da seleção. Se gostarem, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like também, tá bom? E muito obrigada pela companhia de vocês, pela participação de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado, que Deus guarde cada um de vocês. E eu tô começando aqui na casinha das suculentas. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe para vocês verem como que está. Tá lindo, né, gente? Tá um luxo. Dá trabalho, mas é um trabalho que a gente nem sente que é trabalho. Eu vou começar mostrando essa menina linda aqui, ó, que é a Glória. Ela está há alguns meses aqui, não deu trabalho nenhum. A comprinha foi feita em pleno verão, se eu não me engano, e ela não sentiu muito o verão. É uma planta assim que está ficando colorida, ela tá colorida, maravilhosa. Olha só, com as pontinhas vermelhas. Vou tirar o vasinho aqui para mostrar para vocês. Dicas de cultivo, na verdade, ela está sendo cultivada no substrato que eu tenho aí. Eu tenho a playlist, então dê uma conferida aí para vocês, se você quiser, a receitinha dele. Tem uma playlist substrato com todos os substratos que eu já usei nas minhas suculentas. Ela tá plantada aqui nesse vasinho lindo que tá todo manchado de sulfato de cobre. Olha aqui, ó. Aqui uma folhinha ia se destacar e acabou dando uma mudinha ali, ó. Eu vou retirar e botar na terra. Tá estiolada? Tá, mas ela veio assim, tá? Tanto que eu percebi que, assim, é um sinal de que a sua plantinha precisa muito de sol, assim, mais tipo de 6 horas de sol, é quando a sua plantinha estiola muito fácil. Quando a sua plantinha faz isso, gente, dê mais sol, aumente o sol da sua plantinha. Então a Glória que ela gosta muito de sol, porém no verão ela recebeu sol filtrado aqui na casinha como todas as outras. Eu até nem tô gostando muito de fazer vídeos especialmente só de uma planta, porque na verdade eu tenho vários cantinhos aqui, né? Tenho o meu cantinho lá do telhado transparente, que eu tenho várias plantinhas sendo cultivadas lá. Tenho esse cantinho aqui, que é nessa casinha aqui, que na verdade era uma balança antiga das minhas meninas. Então, na verdade, eu vou vendo o que é a necessidade da plantinha e vou adequando aos cantinhos que eu tenho aqui no meu jardim. Porém, é regra para toda suculenta, menos as de sombra e meia sombra. É sol, gente, muito sol. Mais de 4 horas de sol para elas, elas vão adorar. Deixa eu mostrar para vocês as várias plantinhas que eu tenho aqui no cantinho. Eu fiz vários replantes e podas aqui, que eu tô esperando elas brotarem, para daí eu estar mostrando para vocês. Hoje eu vou estar mostrando só plantinhas em formato de roseta, que é a minha paixão. Não importa qual é a espécie, mas esse gênero de equevérias, que é as equevérias, eu fico apaixonada. Aqui eu tenho a equevéria Lola com a querência. É uma híbrida que eu deixei ela no caule, ela estiolou e eu fiz uma leve torção nas folhas para ela dar mudinhas. Ela deu mudinhas, olha ali, ó, bem na folha, onde você dá uma mexidinha na folha, ela deu brotação. E aí eu fiz a adaptação, na verdade, gente, eu vou ser bem sincera, eu não fiz adaptação a essa plantinha. Eu vi que ela estava estiolando, assim como a Glória,
que queria mais sol, então eu preferi colocar aqui na casinha das suculentas, que é um local que bate sol desde as 7h30, se eu não me engano, 7h30 da manhã. Então é um local muito legal, que bate sol muito tempo. Então eu resolvi colocar aqui e não teve adaptação, a não ser o filtro, que eu coloquei um TNT e agora não está recebendo mais filtro nenhum com esse sol dessa época. Então, essa daqui é a Echeveria Lola com querência, maravilhosa. Ela tá talvez dando flor aqui, não sei. E aí uma coisa que você tem que se ligar, assim, quando você quiser fazer uma arvoreta de suculenta, que não é arvoreta, porque é uma Echeveria, né? Hoje eu vou dar preferência em mostrar só Echeverias. É quanto ao apodrecimento do caule, olha só, ele pode acontecer o que está acontecendo com essa, está apodrecendo de cima para baixo e você pode sim estar perdendo a sua plantinha. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui é tirar a minha muda, passar cola e passar cola no caule, porque eu vou manter essa arvoretinha desse jeito aqui, só que eu vou retirar essa principal aqui que está muito linda, ó, e vou plantar no mesmo vasinho. É uma planta fácil de cultivo, porém ela gosta de muito, mas muito sol mesmo, gente. Então essa daqui é a Echeveria Lola com querência. Muito assim, eu olho para ela e eu lembro da titubãs. Mas de longe é o cultivo igual, de longe, passa muito longe, porque a titubãs, gente do céu, é muito problemática. Aqui eu trouxe esse vasinho aqui, ó, era um dos que eu queria colocar no meu nicho, só que daí não coube. E é uma planta também de fácil cultivo, ama o sol, também estiolou. Futuramente eu vou fazer uma poda para obter mais mudas dela. É uma planta barata, se eu não me engano eu paguei por volta de R$20. Linda, ela tá em formato de torre, adorou o local, daqui nunca mais sai. E quando ela veio na caixinha, ela veio essa grandona aqui enraizada e essa menorzinha aqui, ela estava só podada. Arrisquei plantar as duas juntas e ela deu super certo. Também é em formato de roseta. Não tentei fazer muda de folhas, já que eu tinha duas mudas, né? Eu não quero estar fazendo muita muda aqui no meu cantinho. Então eu resolvi não tirar folhinhas, mas se você quer multiplicar as suas plantinhas, faça isso sempre. Faça poda, perca o medo de fazer poda. Tire folhinhas quando a sua plantinha vem, porque daí é mais fácil, né? Porque ela tá só com a raiz, quando ela vem. Geralmente os vendedores mandam com a raiz nua, então é mais fácil de você estar retirando folhinha para estar multiplicando a sua plantinha. É um formato de roseta lindo, bem particular assim. Ela até deu uma folha ali que eu acho que não cresceu direito, sabe? Ficou só uma ponta ali, ó, tá vendo? Olha que interessante, é linda, maravilhosa, não ficou colorida, mas é linda de qualquer forma. Tá aqui na latinha, não teve problema nenhum quanto à latinha, como algumas lá que eu, se eu não me engano, eu perdi duas que estavam na latinha por causa do calor, porque aqui em Joinville tá fazendo assim muito calor quando é verão. É assim, de um extremo ao outro, sabe? Esquenta demais. Então, é um calor assim absurdo. Agora, na verdade, já tá fresquinho, as noites estão geladinhas. Então, não sei se ela fica colorida. Vamos ver cenas dos próximos capítulos nessa novelinha, né? Será que eu falei o nome? É Echeveria Spring Jade essa daqui. Olha só, que maravilhosa. Olha só que show essas duas juntas. Tá um show, né, gente? Tá maravilhosa. Aqui deixa eu mostrar esse tronquinho aqui que eu já mostrei para vocês e cresceu bastante no verão. Essa daqui eu achava que era Echeveria Joy, eu até dei uma pesquisada e comercialmente ela é a Golden Glow, né? Mas vamos deixar isso para lá e vamos curtir a planta. Olha só que arvoreta magnífica que deu. Também é em forma de roseta,
só que com as folhas um pouco mais compridas. Até vou mostrar a planta mãe que está aqui pertinho, e ela fica nesse tom avermelhado magnífico. Aqui nessa arvoreta até que não tá tanto, porém a planta mãe tá muito mais linda, fofa demais. Echeveria Golden Glow, ou Joy se você quiser, não sei, né? Eu pesquisei lá no Crassulacé e achei até a Ravenna muito parecidas, então às vezes as identificações dão um nó na cabeça da gente, né? Deixa eu mostrar a planta mãe, que ó, eu falei para vocês que eu ia fazer o teste e colocar ela ao ar livre, porém eu acabei esquecendo de colocar ela ao ar livre, e aqui mesmo nesse mesmo local ela acabou ficando assim vermelha. Olha que luxo! Gente, tá ou não tá um luxo essa plantinha, gente? Tá magnífica, hiper mega fácil de cultivo, muito linda, e eu recomendo. Se você comprar, é uma planta comum. Eu tenho o costume de falar comum na questão fácil de achar e fácil de pagar também. É uma planta que tem um valor bem acessível, então é nessa questão que eu estou falando que ela é uma planta comum. Porém, ela pode ser barata, pode ser assim fácil de ser encontrada, mas todas elas têm um charme especial, têm uma textura especial, têm uma cor que deixa a gente apaixonado, não é mesmo? Então, essa daqui é a Joy ou Golden Glow, sei lá. E aqui eu quero dar a atualização para vocês dessa menina linda aqui, ó, que eu dei dica para vocês fazerem a reprodução através do corte alto da haste floral. Eu tenho até que logo tirar essa mudinha, porém não estamos numa época para se fazer replantes e mudas de echeverias, né? Eu vou ficar de olho porque essa haste aqui tá apodrecendo, então tá na hora de retirar. Então, gente, eu acabei esquecendo de falar isso, mas fica de olho quando a haste floral começa a apodrecer, para não pegar apodrecimento na sua mudinha. Aqui nesse caso deu duas, ó. Então tem que retirar e replantar em substrato. Olha só que lindona. Ô, mamãezona linda, né? Olha só. Tá meio estrupiada, mas ela se recupera. No próximo verão, nesse ano mesmo, eu faço um replante, dou uma adubada, que agora não adianta, gente, vocês fazerem isso. Não adianta fazer adubação em echeveria. Nessa época do ano, principalmente quem tem estação bem definida como eu tenho aqui na minha cidade, o bom é estar fazendo as adubações em paquivérias, sedums, calanchoes, então paquifitums. Então essas plantinhas você pode estar fazendo adubação. Deixa eu mostrar esse sedum confuso, que é lindo. Esse pode ser adubado. E, gente, uma adubação muito boa e muito prática é o sulfato de cobre. Ele, além de prevenir os fungos, ele é sim um fertilizante. Então, faça aí na sua plantinha, que é muito bom e elas vão adorar. Somente mesmo no verão que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a cauda muito forte, para não acabar queimando a sua plantinha, porque às vezes até no calor, naquele mormaço, acaba queimando. E eu vou mostrar essa menina linda aqui em forma de roseta, que é John Daniel, junto com a sua companheira de vaso aqui, ó, linda. Olha essas pontinhas, que linda! Coloridas, magnífica, planta de fácil cultivo se for resguardada da chuva, tá bom, gente? Essas plantinhas que estão aqui na casinha das suculentas, elas tomam sim chuva, porém é uma vez só. Dá aquela pancada de chuva, eu deixo elas tomarem a chuvinha, porque a água da chuva é muito boa e eu não privo as minhas suculentas de tomarem água da chuva, porém é um dia só. Tomou chuva, vi que o substrato está molhado, acabou-se. Não precisa mais tomar chuva, eu desço o plástico que eu tenho aqui em cima.
Nada de dias e dias de chuva. Essa plantinha aqui, ela dá o ferrugem. Então, se você tem a John Daniel, me deixa aí a sua experiência, como tem sido o cultivo aí no seu cantinho. O cultivo das suculentas às vezes não é regra. Se você tem uma suculenta aqui ou se você mora no sul ou mora no norte, ou seja lá em que parte do país que for, o cultivo das suculentas não se torna uma regra, porque dependendo do clima vai acabar mudando o cultivo. Então, às vezes, plantinhas que você leva de letra aí, eu aqui posso ter dificuldade e vice-versa, não é mesmo? Então, deixa eu mostrar de novo a Glória, que está numa coloração magnífica. E espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz, que tá magnífica, lindando aqui na minha casinha das suculentas. Se você gostar, não esquece, dá uma conferidinha aí se você está inscrito no canal. E faz rapidamente aí, não esquece, faz esse carinho, rapidinho, se inscreve, deixa o seu like aí para contribuir com o crescimento do canal. Muito, muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!